Em 2009, nós tivemos a mudança no contexto dos crimes sexuais. Se antes eram chamados de crimes contra os costumes, passaram a ser chamados de crimes contra a dignidade sexual. Muito correto. Crime contra os costumes é muito antigo. Na verdade, não se está protegendo o costume, os bons costumes. Matéria sexual, hoje em dia, o que é bom, o que é mau costume sexual, cada um faz da sua vida privada o que bem entender. Nós estamos protegendo a dignidade da pessoa humana no campo sexual. Tudo bem, a reforma foi positiva, a meu ver, em vários aspectos. Mas um aspecto eu acho que ela pecou. Quando houve a modificação da presunção de violência, não sei se vocês sabem, alguns sim, outros não, havia o artigo 224 dizendo que presume-se violento o crime quando praticado contra menor de 14 anos. Então, quem tem relação sexual com menor de 14 anos, presumia-se ser estupro. Só que há muitos anos, desde o início dos anos 90, a jurisprudência se consolidou que essa presunção era relativa, ou seja, comportaria a prova em contrário. Porque, afinal de contas, uma coisa é ser criança de 5 anos, outra coisa é ser uma moça ou um rapaz de 13 anos, nos tempos de hoje, que as relações sexuais começam cedo. Pode ser que nós estejamos corretos, mas isso não é uma questão de discutir correção ou incorreção de comportamentos sexuais, é a realidade. Então nós sofremos uma involução. Consultem a jurisprudência. A presunção era, na maioria, considerada relativa, ou seja, se você provasse que a menina ou o rapaz de 13 anos tinha experiência sexual suficiente para entender o ato que fazia, às vezes com o próprio namorado, com mais de 18. Não é crime, não é estupro. Aí houve a mudança da lei, tiraram a presunção e colocaram no artigo 217-A, constitui crime ter qualquer ato libidinoso, conjunção carnal, com menor de 14. Ponto. O que passaram os tribunais a advogar, a sustentar e, infelizmente, a meu ver, a maioria dos tribunais. Trata-se de uma vulnerabilidade, que agora chama-se vulnerabilidade absoluta. Então, quem tem 13 anos, no exemplo que eu dei, se tiver relação com o namorado de 18, o namorado é um estuprador de vulnerável. Eu falo este exemplo porque eu julguei um caso assim e absolvi naturalmente. Se houve recurso ou não, eu não sei, para o Superior Tribunal de Justiça. Mas eu não tenho condições, na minha concepção, de um casal, um rapaz de 18 anos, que namorava a moça desde os 11, com a aquiescência das famílias, tanto dele quanto dela. Teve relação com a menina, pelo menos se descobriu, ela já tinha 13 anos. E como é crime de ação pública, e era uma cidade pequena, o delegado instaura inquérito, o promotor denuncia por estupro de vulnerável, o juiz condena a 8 anos de reclusão. Um menino de 18 anos que teve uma relação consentida com a sua namorada de 13. Então, eu só quero salientar a vocês o seguinte. Sou capaz de admitir a vocês, escrevi meu livro Crimes contra a Dignidade Sexual, eu faço pesquisas todos os dias. Na última edição, eu atualizei e eu percebi e digo a vocês, como falei logo no início, infelizmente tem prevalecido a vulnerabilidade absoluta, em qualquer caso. Mas eu ainda continuo advogando a tese, que um dia haveremos de mudar. Há de existir uma vulnerabilidade relativa, que comporta a prova em contrário, ao menos para os adolescentes, aqueles que já têm 12, 13 anos, que podem ser inclusive internados por ato infracional.
E digo uma última coisa. Há uma lei que autoriza visita íntima para internos em unidades infracionais. Ora, se a pessoa pode ser internada a partir dos 12, então o rapaz tem 13 anos e pode ter uma relação sexual, porque é a visita íntima, ele pode ser estuprado dentro de uma unidade de proteção do Estado? E se ele sair dessa unidade e tiver relação na rua, aí ele não é estuprado, ele é estuprado e é... Enfim, deu para entender. Quem está recolhido pode ter relação sexual a partir dos 12. E quem está na rua, não. Infelizmente, é um assunto que ainda precisa de muita discussão.